e quando o povo é responsável pela escolha, né? Então, eu acho que a gente não, a gente tem que tomar um pouco para nós, né? Assim, a responsabilidade também dessa questão, né? Que volta a essa coisa, então eu não posso fazer nada, eu fico aqui, né? Essa coisa né? Do indivíduo lavar as mãos e falar assim, não, ali se a gente pensar diferente, né? Se realmente cada cidadão, né? Cada cristão, porque é fácil quando você terciariza a responsabilidade, e fala, não, isso aqui não é problema meu, né? Eu cuido da minha vida, né? E essa questão, não, o cristão não se mete em política, não fala de política, né? A política é do mundo, eu sou só do reino, né? Então, também é isso, né? Quer dizer, então você vai. É mais ou menos como eu acho que era Ló, entendeu? Como Ló estava lá em Sodoma, tava, ele fazia o que o pessoal de Sodoma fazia, não, mas ele também estava cômodo, né? Ele estava. Sodoma era uma sociedade que tinha dinheiro, né? Era uma sociedade próspera, agora moralmente totalmente corrompida, e ele ficou muito bem, e ficou confortável lá e, sabe, fazendo uma vista grossa, né? Não, deixa eu não, né? Não vou falar disso, eu não vou falar daquilo. Até que a conta veio, né? E se não fosse Abraão interceder por causa de um justo, o Ló ia ser julgado junto com aquela leva toda, né? E Deus foi misericordioso, retirou ele de lá, né? Mas enfim, então só para só fala porque às vezes a gente só pensa, né, a gente não pensa em, né, o que a gente está fazendo na nossa, né, a gente só julga ali os governantes e tal, mas é a nossa participação também, né, onde que a gente está colaborando ou não para esse ambiente social, né, essa enfim, essa decadência, né, essa decadência moral e social, né, enfim, onde que a gente pode estar contribuindo ou não, às vezes se a gente for ver até em hábito de compra, né, o que a gente consome, enfim, a gente pode fazer uma análise aí em vários níveis, né, de como você pode. Claro, isso é uma questão de consciência. Às vezes você fala, poxa, eu nem tinha pensado nisso, que eu podia estar, de repente, colaborando para um sistema, né, através daquilo do que eu consumo, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente tem que ficar cada vez mais atento, né? A gente tem que ficar cada vez mais como as virgens, né? Você tem 10, né? Tinham 5 que estavam, vamos dizer, sábias, né? E despertas, e tinham as 5 loucas, né? As nécias. Então, claro, né? A nossa vida espiritual, a gente tem que estar atento e também né? No como a gente está conduzindo aqui, né? No ambiente, porque novamente, né? É tudo junto, né? Uma coisa faz parte da outra, né? Exatamente. E é justamente isso. É, Infelizmente, nós vivemos numa época onde as pessoas ainda têm aquele conceito que não, tudo muda apenas com a oração. E esquece da ação. Não, eu vou orar pelos governantes e apenas isso. Não, eu tenho que entender que a forma como eu ajo, por exemplo, só um exemplo bem claro. Se eu oro para Deus mudar a situação do governo, mas eu voto errado, eu estou entrando em contradição com a minha oração. Ou não votam, né? Eu lembro que na última Ou não eleição votam. tinha pessoas cristãs Isso. que falaram, não vou votar. Eu falei, como você não vai votar? Como é que pode Né? isso? Você está abrindo mão da sua. E eu lembro que Jesus falou, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de E a Deus. Então, Deus se eu você quero tem dizer. uma responsabilidade cívica, você está abrindo mão, né? Então, depois não reclama se um governo, né, se um governante injusto vai dificultar a sua vida, né? Isso me lembra, por exemplo, quando, no período dos 400 anos de silêncio, que há entre Malaquias e o nascimento de Jesus, quando o Antíoco Epifânio, com a morte de Alexandre o Grande, fica responsável pela parte do reino que incluía Israel, e ele tentou implantar a cultura dele, os deuses deles, dentro de Israel. Inclusive, colocou Uhum. imagens de deus gregos no templo, matou os Sacrificou um sacerdotes, porco, sacrificou um sacrificou um porco porco. no altar. É. E o que é que acontece? O povo
quando nós vamos ver na história, uma grande maioria das pessoas estavam ali de braço cruzado. Ninguém tinha coragem. Até que Judas Macabeu diz aqui não. Ele faz isso onde ele quiser. Nós somos um povo de Deus. Nós vamos agir. Nós vamos... mas nós não temos espadas, mas nós temos enxadas, nós temos foice, nós temos facão, nós vamos lutar com o que temos, mas não vamos deixar que ele blasfeme do templo de Deus. Aqui não. Então, o que falta muito hoje é justamente esse coração de Judas Macabeu, de entender, não, eu tenho que agir também. Eu não vou ficar como os meus pais, lembrando que Judas Macabeu era filho de um sacerdote, e quando foram colocar os deuses lá, ao invés do sacerdote lutar contra, ele dobrou os joelhos e foi orar, e morreu orando. Judas Macabeu disse, eu não vou morrer orando, eu morro lutando. Então nós temos que entender, tem um ditado que nem é cristão, nem judeu, é árabe, que diz, quando orar, na verdade, se não foge a memória, é árabe, quando orar, movam os pés. Então é oração e atitude, eu preciso tomar atitude. E diante da sociedade, da situação que nós estamos vivendo nessa sociedade presente, a igreja tem sido muito omissa, isso é a realidade. E essa omissão pode, infelizmente, levar ao domínio do mal. O mal domina por causa da omissão do bem. Quando os bons se calam, automaticamente os maus ganham voz. Então, é necessário que nós tenhamos esse entendimento que nós somos a igreja de Cristo, nós fazemos parte de um reino, e aqui na Terra existem dois reinos. Existe o reino de Cristo, porque muitas pessoas ainda estão na imaginação que nós vamos entrar no reino quando morrermos ou quando Jesus voltar. Não. A oração do Pai Nosso é bem clara. Jesus disse, quando orares, ore assim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino já veio, o reino está aqui, somos embaixadores desse reino que já está aqui. E que nós temos a missão de implantarmos a cultura desse reino da luz no reino das trevas. Lembrando que no hebraico, a palavra luz, traduzido, significa conhecimento. Então, quando fala, por exemplo, que nós fazemos parte do reino da luz, nós fazemos parte do reino do conhecimento, que temos o esclarecimento do que a palavra diz. Da mesma forma, a palavra trevas, no hebraico, significa ignorância. Então, o reino das trevas é o reino da ignorância. E diferente do que muitos pensam, que ignorância é falta de conhecimento, na verdade, ignorância não é falta de conhecimento. Ignorância é pior que isso. Ignorância é a pessoa achar que sabe sem saber, achar que tem conhecimento sem ter. E, infelizmente, nós vemos muita ignorância dentro do próprio povo de Deus e que acabam, pela ignorância, se omitindo e não agindo da maneira como deveria agir.